Olá amigos, boa noite. Estávamos aqui ainda arrumando um pouquinho melhor a nossa luz para ver se a imagem, claro, fica um pouquinho melhor também. E agradecemos a companhia dos amigos, todas as noites estão conosco, hoje nossa quarta-feira, noite de fazermos as reflexões sobre o Evangelho na obra O Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico. Então nós agradecemos muito a companhia de todos que estão conosco, Rosângela, Brígida, nós temos aqui ainda Jane, Ivete, Cláudia, nosso companheiro Wilson. Agradecemos muito, gente, é alegria mesmo quando estamos juntos. Terezinha, sejam bem-vindos, Silvia, Célia. Vamos fazer a nossa prece e depois nós continuamos então as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva e que assim, Pai, consciências iluminadas, corações pacificados, possamos verdadeiramente olhar para a nossa vida e ver o que de melhor podemos fazer, não só por nós mesmos, mas por todos que nos rodeiam também. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, em favor de atitudes melhoradas no dia a dia do nosso existir. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, amigos, Yara, Cláudia, Mauro, Cleusa, Marta, sejam bem-vindos, Dilza, Sandra, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa página de estudo é a lição de número 110, na obra Pão Nosso de Emmanuel, que tem como título Magnetismo Pessoal. E é com base no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19, que Emmanuel vai discorrer sobre esse assunto. Então, como gostamos de fazer, gostamos sempre de nos lembrar, nos posicionar, nos situarmos dentro do momento, para podermos entender isso trazido aos nossos dias. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Então nós temos os evangelhos, Lucas e João é o terceiro e o quarto evangelho. Anteriormente temos Mateus e Marcos. Ele foi escrito entre o ano 59 e 63 depois de Cristo, não há uma data assim tão precisa. E quem era Lucas, para que a gente relembre? Até existe uma obra muito interessante de um autor norte-americano, não é uma obra espírita, mas que se chama Lucano, o médico de homens e de almas, e que fala sobre a vida de Lucas. É um livro fantástico que merece ser lido por todos nós. Vamos lá, boa noite a um punhado de gente, Ana Clara, seu Antônio Cazuco, sejam bem-vindos, Marta, muito bem-vindos, sempre motivo de festa. E Lucas, sim, foi um médico, era um médico e era companheiro de Paulo, amigo particular de Paulo de Tarso. E não se sabe, porém, se Lucas era judeu ou era gentio. Gentios era a expressão usada para todo aquele não judeu. Então, se nós que aqui estamos e não somos judeus, nós seríamos incluídos no grupo dos gentios. Então, não se sabe se Lucas era judeu ou gentio. O que se sabe é que ele viveu na Antioquia da Síria. E comumente ele foi identificado como um gentio. A grosso modo, as pessoas o identificavam como um gentio, um não judeu. O evangelho dele tem características muito interessantes, porque Lucas era um homem culto e ele buscou informações, né? Ele colheu informações a respeito de Jesus. Ele foi fazer uma tese sobre Jesus, então colheu todas as informações possíveis, muito especialmente ele colheu informações de Maria, mãe de Jesus. Então ele esteve com ela muitas vezes, o evangelho dele tem verdades narradas por ela que estão ali registradas para todos nós. Então ele apresenta Jesus nos seus evangelhos não somente como um Messias prometido por Deus ao povo de Israel, porque muitas vezes vemos Jesus como Messias nazareno. Lucas não vê essa única faceta
do Cristo, esse único título que ele pudesse trazer, mas ele estende isso não somente como um Messias do povo de Israel, mas ele estende como Salvador da humanidade. Então Lucas atribui a Jesus o título de Salvador da humanidade, não só de um povo, porque a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de iluminação das consciências, se aplica a todas as criaturas, independente de religião. É uma mensagem de comportamento diferenciado, de forma de ver a vida, de agir na vida, que se presta a todo ser humano. Então, por isso, ele estende a Jesus o título de Salvador da humanidade. Amigos nossos chegando aqui, que nós precisamos dizer uma boa noite, Regiane, Terezinha, Sérgio, Jaqueline, Gilda, sejam todos muito bem-vindos. E então ele narra no seu evangelho o nascimento milagroso de Jesus. Ele conta os detalhes, porque ele colheu isso de Maria, todas as informações, ele narra com bastante presteza. Os mistérios, aliás, o ministério de Jesus, as tarefas dele, das falas, as curas que ele realizou, as parábolas que ele proferiu. Então Lucas junta todas essas informações. Sua paixão, ressurreição e ascensão. Então ele vai falar desde a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo o que ele trouxe, até a sua ascensão. É um evangelho completo, porque se inicia no nascimento do Cristo, fala da sua trajetória por todo o tempo em que ele se prestou a prestar determinados auxílios e ainda vai até a sua morte e depois ressurreição e ascensão, quer dizer, é algo bastante completo. Boa noite, Márcia, a gente fica contente que você esteja bem de saúde. Cida, boa noite, Jaqueline, sejam bem-vindas. Então, nós vamos ver neste evangelho ainda um detalhe, que é dos 4 evangelistas, o livro de Lucas é o mais longo de todos eles. Então, o que tem mais conteúdo, mais narrativas, é o evangelho de Lucas. Nesse capítulo 6 do evangelho, nós vamos olhar alguns versículos antes do versículo 19. Então, nós vamos ver que no versículo 13, Lucas tem uma fala do 13 ao 16. Ele vai se ocupar de narrar o momento em que Jesus tinha ido orar no monte e que ele vai descer para Jerusalém para adentrar a cidade, o momento em que ele escolhe entre os seus discípulos 12, que são os mais próximos dele, a quem ele dá o título de apóstolo. Então, ele faz uma diferença entre discípulo e apóstolo. Se nós formos procurar saber essa diferença, discípulo é o aluno, aquele que está sob a orientação de um professor, aquele que está aprendendo. E o apóstolo é aquele aluno que já ganhou a condição de transmitir também o conhecimento recebido, de se prestar ao trabalho junto com o professor. Então, é um aluno mais adiantado. É isso que ele faz, selecionando os 12 que estão mais próximos dele, denominando apóstolos. Vão ser os tarefeiros, aquele aluno que se torna tarefeiro. Boa noite, Carol, Thaís, boa noite, Mariana, Marcos, Júlio, que está conosco também. Boa noite a todos, Gil, sejam bem-vindos. E nós vemos aqui, então, esse nos versículos 13 a 17. No versículo 16, no versículo 17, mais precisamente, ele é narrado nesse evangelho de Lucas que uma grande multidão esperava Jesus descer do monte onde ele tinha ido orar para ouvir a sua palavra e também para serem curados de suas enfermidades. Então, atrás de Jesus, em busca de Jesus, estavam as pessoas que queriam ouvir seus ensinamentos e outras, talvez até a maioria, queria ser curada de alguma dor, alguma enfermidade de que estava portador. Não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje.
quando procuramos um link com uma religião qualquer, ou mesmo com Jesus, ou com uma divindade, ou com um santo, nós queremos proteção, nós queremos saúde, nós queremos alegria. Poucos vão buscar um conhecimento, poucos vão para um aprendizado sem ter nada que pedir, sem desejar nada, apenas este conhecimento que a pessoa entende como importante para si mesmo. É interessante que mesmo dentro do meio espírita, nós costumamos ouvir pessoas dizerem assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mostrando que são esses dois caminhos mesmo que as pessoas seguem. Boa noite, Flávio, boa noite, Cleide, sejam bem-vindos conosco, fazendo parte da nossa turma, do nosso grupo, que está aqui interessado sim em aprender alguma coisa a mais para guiar os próprios passos. Então, nesse versículo 17, faz essa narrativa de que uma grande multidão esperava Jesus. Alguns para ouvir a sua palavra e um tanto para serem curados das suas enfermidades. E no versículo 18 diz, como também, agora, isso é muito interessante, então nós temos dois grupos, os que queriam aprender e os que se achavam doentes, enfermos. No 18 há um destaque, dizendo, como também os atormentados de espíritos imundos, ou dos espíritos imundos, e eram curados. Então, eles separaram enfermidade de obsessão. Embora hoje, nosso Código Internacional de Doenças, nós tenhamos um CID que indica obsessão. Eles separavam das pessoas que estavam atormentados dos espíritos imundos, então aqueles que estavam em descompassos por assédio espiritual de espírito inferior. E aí levando a pessoa a comportamentos de loucura, muitas vezes. Está aqui quando eles dizem, então iam buscar conhecimento, outros cura de enfermidades que eram desajustes do funcionamento do corpo humano, de órgãos adoecidos, e eles separavam daqueles que tinham um comportamento tresloucado em função de um assédio de espíritos inferiores. E de Jesus curava todos. Ele tinha a palavra para quem queria a palavra, ele tinha a cura do corpo para aqueles que estavam cheios de mazelas. Então nós vemos lepra, nós vemos a cegueira, a paralisia, doenças que surgiam e que Jesus então acudiu. Mas nós vamos ver os que estavam possuídos também de espíritos endemoniados, como é o caso do endemoniado de Gadara, quando se fala da mulher que era envolvida por 7 espíritos maldosos que causavam problemas, como nós vamos ver também um jovem cujo pai pede ajuda e na própria Bíblia relata, ora ele caía no fogo, ora na água, dizendo de 2 comportamentos, ora ele tinha uma forma de viver, ora outra forma, e Jesus curou também este jovem. Assim, Jesus atendia às necessidades, todas as necessidades que chegavam até ele. E aí que nós chegamos então no nosso versículo 19, que é o que encabeça a reflexão de hoje, quando está registrado, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que nem necessariamente Jesus precisava se dirigir a este ou aquele doente, a este ou aquele possuído. Bastava que estas pessoas dele se aproximassem. E conseguindo uma aproximação tal até o ponto de tocar as suas vestes, se aproximar dele materialmente falando. Nessa aproximação e nesse mergulho no campo energético de Jesus, com o toque na pessoa dele, as pessoas se curavam. Então, é este trecho
que fala, mas por que é que elas se curavam? Dizia, saía dele virtude e curava a todos. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, dele saía alguma coisa tão abundante e tão espontânea que qualquer um que conseguisse captar um pouquinho disso era suficiente, era como medicamento, era aquilo que resolvia o problema que a pessoa estava portadora e disse curava a todos. Então, aquele que precisava colocar a mente em ordem, aquele que estava no assédio de um espírito inferior, aquele que estava portador de determinadas enfermidades, conseguiam ao se aproximar. Então, por isso que talvez a gente ouça aquele centurião romano que vai ao encontro de Jesus e pede a ele pela filha de um escravo, que a criança estava muito doente e ele que Jesus não precisaria nem ir até a casa dele, bastava que ele desejasse, determinasse, e ele sabia que aquela criança seria curada. Então ele está falando de uma cura à distância, sem nem tocar as vestes de Jesus ou o corpo de Jesus. Em outro momento, nós vamos ver o caso da mulher hemorroísa, que essa sim, ela toca a barra da túnica de Jesus, porque ela está rastejando, ela estende a mão e consegue tocar as vestes de Jesus, e ela é curada instantaneamente. Mas ele percebe que para ela, no caso dela, houve um maior fluxo desta energia, desta virtude que é aqui falada, que dele saiu e ele sentiu. Porque ele diz, quem me tocou? E ali os apóstolos, mas Senhor, todo mundo está tocando. Porque era isso mesmo, nós estamos vendo o registro de Lucas dizendo que todos procuravam tocar-lhe, porque saía dele virtude. A questão para nós é, o que é essa virtude? É isso que nós precisamos olhar, porque hoje quando falamos, a pessoa tem muitas virtudes, nós estamos falando que ela tem muitas qualidades boas, né? É uma pessoa virtuosa, então nós estamos falando de uma pessoa íntegra, reta, cumpridora dos seus deveres, seguidoras da lei de Deus, enfim, pessoas com essa qualidade. Nós estamos levando essa virtude por um caminho. Aqui nós vemos que a virtude é alguma coisa física. Não é neste caminho, mas é algo físico que escapava de Jesus para que as pessoas absorviam e aí se viam curadas. Vamos lá, boa noite Lourdes, boa noite Edna, Deus que nos abençoe mesmo, Cidinha, boa noite, Mara, sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar a noite de reflexões. Então nós vamos ver, esse era o item, o versículo 19. Mas não para aí alguma coisa narrada por Lucas, porque ele vai dos versículos 20 ao 22, ele vai fazer a narrativa da fala de Jesus. E Jesus, nesses versículos, ele repete as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque eles terão aqueles pobres de espírito que ele fala. Bem-aventurados que estão aflitos. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Ele repete. Neste momento, Lucas registra o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E do versículo 24 ao 26, Jesus entra com uma fala bastante severa, no sentido de alertiva. Ele entra com algo que é chamado de o Sermão dos Ais, porque ele diz assim, ai de vós que hoje rides, porque amanhã terá suas dores. Ai de vós que hoje está na abastança, porque amanhã, então era um alerta de que os estados não são para sempre. Quem está rico hoje poderá estar pobre amanhã, quem ri hoje pode chorar amanhã. São circunstâncias da vida que movimentam, mas ele alertava especialmente para a época qual foi a fonte da riqueza e qual era a fonte da risada, porque esse Sermão dos Ais é para
aqueles que estavam dominando o povo. Ele faz um alerta: ai de vós, porque vai responder por isso. Porque essa história não vai se acabar aí. Você está assumindo para você mesmo um compromisso diante da lei de Deus, porque está faltando com ela e vai ter que retificar. Vai ter que ser apenado na lei de Deus para aprender a usar bem. Porque era o escárnio, era o riso de escárnio, era a exploração do mais fraco, era tudo isso que ainda vemos, infelizmente, nos nossos dias atuais. Da parte daqueles que estão à frente nas governanças do modo geral, daqueles que teriam um papel de zelo e de cuidado e que não procedem assim. Então Jesus faz o sermão dos ais para essas pessoas, para aqueles que estão sofrendo esse riso, essa exploração, essa perseguição. Ele faz bem-aventurados, porque vão encontrar também a resposta positiva para a situação de dor que deverá se acabar. Mas aqueles que estão se comprometendo estão assumindo uma resposta negativa para o seu próprio futuro. É interessante nós olharmos Jesus falando, alertando sobre isso. E voltando então ao 19, que é o objeto da nossa reflexão, que ele dizia: toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então nós vamos ver o que é virtude, porque, como dissemos, atualmente, se falamos essa palavra, a impressão que se tem é de bom procedimento. Uma virtude seria um bom procedimento, um bom costume, uma moral ilibada. Isso seria uma criatura cheia de virtudes, qualidades boas. Mas a palavra em si não significava isso de início. A palavra virtudes vem de virtus, do latim. E virtus no latim significa somente força vital, vigor. É isso que significa energia em abundância, potência de energia. É isso que significava virtude. Então, quando a Bíblia registra dele saía uma virtude, quer dizer, saía um quantum de energia saudável, pura, boa, revigorante, que curava as pessoas. Essa era a virtude, que era a força viril. O que é a força viril? O enfoque que o Espiritismo dá para esta expressão força viril. Fala-se em fluido vital. Mas fluido vital é a força viril orgânica do mundo material. Esta força viril vai além da orgânica, que é o caso de Jesus, cuja força viril era amor em essência. E é isso que dá qualidade ao conteúdo orgânico, aquela fluido vital, aquela energia do corpo físico produzida, energia produzida por nossas células, pelo nosso metabolismo. Elas vão ganhar uma qualidade saudável quando somada a sentimentos de amorosidade. É essa virtude que Jesus assim exalava, saía dele naturalmente, porque era tanto amor e tanta energia celeste somada a fluido vital. Lembremos que ele estava no auge do seu corpo físico, com pouco mais de 30 anos. Então, ele, homem saudável, ele estava portador dessa energia humana somada a uma energia celestial, que é a do amor, ou espiritual, e essas duas energias davam esse exalar, uma fonte abundante de energia vigorosa que revitalizava as pessoas em todos os sentidos. Assim, Emmanuel vai comentar essa questão de que saía dele essa virtude. E era isso que atraía as pessoas para ele. É esse campo energético em torno dele que, como um imã, atraía pessoas para o seu lado.
seja em busca do conhecimento, em busca da cura, em busca da libertação das influências inferiores, as pessoas sabiam que ali era uma fonte positiva e isso atraía os necessitados para poderem então absorver o melhor dele. Emmanuel vai comentar a respeito da questão virtude, então, desses eventos de Jesus. E vai comentar da nossa atualidade, nessa lição chamada magnetismo pessoal. Porque nós também usamos essa expressão. Nossa, fulano tem um magnetismo pessoal, ela atrai pessoas para perto delas, pessoas quando ela fala, dão atenção, se aproximam, querem estar junto. E isso é uma característica mesmo de líderes. Eles têm um tanto mais desse magnetismo, que é a produção orgânica somada às qualidades do espírito, que o torna um imã que atrai outras pessoas. Então, na atualidade, existe uma pleiade de espiritualistas eminentes. E é interessante que nós vamos ver Emmanuel comentando isso há tanto tempo nessa obra Pão Nosso. E ele está falando daquele momento que existia já uma pleiade de espiritualistas eminentes. Então, não são espíritas em si, mas pessoas voltadas à transcendência, a saber do espírito, saber das coisas do espírito, das coisas da matéria. Não necessariamente espíritas, mas espiritualistas, pessoas que acreditam no corpo e na alma, são espiritualistas. Então nós temos um católico espiritualista, porque ele sabe, atribui, entende, aceita de que ao desencarnar alguém, morto o corpo, irá para um local, seja o céu, o inferno, o purgatório, ou junto de Deus. E assim, todas as religiões que pensam nessa transcendência são espiritualistas. Então ele dizia que na atualidade, espiritualistas eminentes, um grande número de pessoas que sabiam da vida além da vida, da continuidade do existir, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, como se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Porque no século XIX, o magnetismo ganhou grande projeção. Com Mesmer, Kardec mesmo se experienciou como magnetizador, para depois abraçar o ensino dos espíritos, desenvolver a doutrina que os espíritos trouxeram. Mas ele trabalhava com esse magnetismo, que é essa força do fluido vital que nós temos somado ao nosso fluido do campo emocional e espiritual. Aqui ele diz assim, na atualidade, então a nossa época agora, século XX, ele diz, muitos espalham conceitos relativos ao magnetismo pessoal, magnetismo de cada um, aquilo que nós podemos produzir, com tamanha estranheza, como se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. No século XIX, chamou atenção, foi novidade estudar isso, mas hoje não deveria ser mais. Não há por que se impressionar tanto com isso. E Emmanuel diz a razão. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. Então ele está dizendo que isto é importante. Esses que hoje se dedicam, procuram, querem passar esses ensinamentos, constroem teses em cima disso, buscam fazer um laboratório, uma análise disso, sim, porque eles estão vendo os poderes ocultos do homem, mostrando que o ser humano tem determinados poderes que muitas vezes ele não usa. E representa isso valioso concurso na obra educativa do presente. Então é importante hoje nós sabermos, ainda que não estejamos praticantes desse magnetismo, mas sabemos que nós possuímos determinadas forças que poderão ser usadas, que deveriam ser usadas, e
isso vai nos fazer ter uma vida um pouco diferente. Então, é algo importante para a nossa vida presente, é obra educativa do presente e do futuro, quando a humanidade há de usar mais dos seus poderes, há de conhecer mais e há de usar poderes que até então não conhecemos. Mas, diz Emmanuel, quer dizer, é válido, é bom, é importante saber, mas a edificação não é nova. Ninguém está inventando, não há como inventar coisas agora, porque isso Jesus já fazia, porque isso já existia, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade sempre existiu. Sempre tivemos na humanidade pessoas com esse poder magnético, com esse poder energético, capaz de ajudar outras pessoas. Então nós vamos olhar santos que curavam, pessoas que curavam. Quem não sabe daquelas, pelo menos os mais velhos aqui, né, como nós mesmos, nos acostumamos em criança a ir a benzedeiras. Tinha aquela senhora que benzia, a criancinha estava ali com febre, estava doente, chorosa, não sabia se era dor, que mal-estar, que ela levava na benzedeira que morava mais adiante, e ela com um galinho ali de arruda, ou com um galinho de alecrim, ou com uma água, ela fazia lá a sua oração e a criança sarava. No instantinho, a criança ficava boa. Era um patuazinho que pendurava, era uma oração, a gente não sabia nem o que era. Se dia falando em bucho virado. Verdade, a minha sogra era uma pessoa assim, que ajudou muita gente com essa questão. E a gente sabe, e católica. Então, não adianta se era católico, evangélico, se tinha religião, se aquela pessoa era uma pessoa totalmente desvinculada. Ela tinha essa capacidade de ajudar, capacidade de curar. Então, muitas pessoas, haviam padres que curavam, e havia aquela romaria que ia até lá para aquele padre abençoar e a pessoa se curava, pastores que curavam. Então, nós temos de tudo, porque isso é uma característica do ser humano. É da natureza humana e daquele coração generoso que pode fazer isso. Então, nós temos condições. Mas o importante é sabermos isso, que esse trabalho, essa edificação, não é uma coisa nova. Sempre existiu, outros já fizeram e vão continuar fazendo. Jesus, que é o foco nosso, né, nessa noite de reflexão a respeito do magnetismo pessoal, é do magnetismo dele que estamos tratando, mas é bom saber que todos nós podemos, né, desenvolver esse magnetismo. Às vezes, na casa espírita, dentro do movimento espírita, houve assim, que tipo de passe vai ser? Vai ser passe desse jeito? Vai ser passe daquele jeito? Como é que é? Porque o passe nada mais é do que essa ação magnética. Essa ação magnética. E o passista da casa espírita tem plena consciência de que ele não age sozinho. Há um misto dessas virtudes, como fluido, como força. Há um misto do passista, que é o encarnado, com o espírito protetor que está ali para ajudar, que traz o fluido espiritual. Vamos dizer, a virtude espiritual. Então, o passista tem uma virtude material, né, viril, e o mentor, o protetor, aquele espírito amigo, tem a virtude espiritual. Quando se somam essas duas virtudes, constitui-se um fluido misto de energias orgânicas vitais do corpo físico do passista com as energias espirituais do corpo espiritual daquele anjo de guarda, aquele protetor, enfim, o que quiserem colocar aí como nome. Essa somatória é transferida
para aquele que está necessitado. Agora percebam, ali quem estava necessitado, alguns iam só ouvir a palavra e se curavam pela palavra, porque nós adoecemos, é o espírito que adoece por conflitos, por angústias, medos, culpas, é o espírito que adoece pela tristeza, é o espírito que adoece e isso reflete no corpo físico e explode numa enfermidade no corpo espiritual. Ou é o espírito que adoece nas viciações de vários níveis, desde as mentais até as materiais, físicas, e que com isso atrai para junto de si espíritos inferiores que se comprazem das mesmas viciações. Então, o ensino, a palavra, aquilo que traz como reflexão, que Jesus trazia como ensinamento de comportamento às pessoas, e nós vimos dois tipos de reflexões desse Evangelho de Lucas, um falando daqueles que estão em sofrimento, em dor, perseguição, injustiça, tristeza, que eles receberiam ajuda. Então traz o conforto. Mas nós vemos o outro que está com um comportamento adoentado, que é do poder, da maldade, do domínio, do autoritarismo. Estes também estão doentes. E haveriam mais tarde de fazer explodir neles mesmos esses desequilíbrios da alma. Então, em reencarnações sucessivas, se não fosse na mesma, muitos deles haveriam de sofrer, porque passaria do espírito para o corpo físico, do corpo espiritual, e do corpo espiritual para o corpo físico, refletindo em doenças. Então, Jesus curava a todos. Quando a questão já estava ali, então, materializada no corpo físico, a cura era do corpo físico, mas ele usava da palavra para curar o espírito e erradicar a doença definitivamente. Então, aquela cura do corpo físico precisava algo físico para ajudar. Seriam as energias vitais de Jesus e, no caso dele, espirituais também. Como nós, infelizmente, não temos essa condição toda, podemos fazer nossa prece, pedir ajuda de um amigo espiritual e transferir de boa vontade nossa energia vital para o outro, mas ela vai vestida ou qualificada pelo fluido espiritual daquele companheiro que está ali, junto, trabalhando. Então, não tenhamos a ilusão de que somos nós que curamos, nós que fazemos. Não fazemos nada. É um trabalho de equipe entre encarnados e desencarnados para acudir necessitados. Assim, Emmanuel está falando de Jesus. Ele diz: Jesus foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. Então, olha o magnetismo de Jesus, a qualidade de fluidos, a qualidade de energia que Jesus podia oferecer. Ele foi a sublimação, o mais sublime, o mais puro, a energia mais potente por ser a mais pura, a sua expressão substancialmente divina. Ele trazia tudo isso. Então, a qualidade desse magnetismo pessoal de Jesus não é ainda não faz parte da nossa história, embora Jesus tenha dito que todos somos deuses. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, chegaremos a Cristos, a esfera crística, na medida da melhora, da evolução, na medida das atitudes, do comportamento, do pensamento, da maturidade de espírito. Um dia estaremos espíritos melhorados. Por ora, somos espíritos remediados, porque estamos aqui, né? Ora bem, ora mais dificinho, mas estamos seguindo, e quando temos boa vontade, dedicação, tudo isso está contando em favor de um trabalho no bem. Assim, Emmanuel continua comentando a respeito de Jesus. As criaturas, diz ele, disputavam-lhe o encanto da presença,
Porque esse aqui é o interessante, como ele exalava essas virtudes, ou seja, esse tipo de energia física e espiritual, essa mistura de energia física e espiritual com uma qualidade divina, todos que dele se aproximavam se sentiam bem. É como se entrássemos num ambiente, né, preparado, higienizado, saudável para nós. Então as pessoas disputavam a presença de Jesus, estar na presença de Jesus. Era todo mundo querendo se aproximar, porque era diferente a sensação, as energias, aquilo que mexia com o interior das criaturas era diferente. Por isso as pessoas disputavam esse lugar. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Ele causava admiração a fatos, né? Assim, narrativa de Públio Lentulus, senador romano, que descreve, faz um retrato falado de Jesus, então fala da altura dele diante daquele povo que tinha estatura mais baixa, ele era alto, muito bonito, ele chamava atenção, a cor dos cabelos, o modo de falar, o olhar de Jesus, o sorriso de Jesus, tudo é descrito que faz a gente ver um ser, sim, de chamar atenção, um homem de uma expressão belíssima que chamaria a atenção de qualquer pessoa, né? E as pessoas se admiravam mais ainda quando aquele homem de estatura elevada, de postura ereta, de aparência bela, abria a boca para falar. Porque aí era mais bonito ainda. Aí era o timbre da voz envolvida das energias, das palavras, dos pensamentos. Então era algo tão fantástico que as pessoas ficavam tocadas no coração, despertadas na consciência, tocadas de admiração por Jesus, pela forma, pela filosofia que ele trazia. Haviam muitas pessoas que, claro, que eram voltadas à filosofia, e Jesus trazia essa filosofia do amor, e as pessoas se encantavam com tudo isso, e ele exemplificava. Então, ele causava admiração. E, claro, que também causava inveja. Porque é sempre assim. Causava inveja a muitos. Muitas pessoas desdenhavam, muitas pessoas queriam fazer graça dos ensinos dele. Mas a grande maioria estava ali envolvida com o pensamento e a vibração de Jesus. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Moléstias recalcitrantes, aquelas que vêm, voltam, aparecem de novo, não se elimina, não desaparece, acalma um pouco, faz que sumiu, daqui a pouco a pessoa tem a recaída, volta a manifestar aquela moléstia. E aqui, o que é que ele diz? Dele emanavam radiações de amor que neutralizavam as moléstias recalcitrantes. Então, nas moléstias físicas causadas lá por vírus, bactérias, fosse o que fosse, o fluido que ele emanava era como cauterizador de tudo isso, matava tudo isso. Hoje nós temos algo chamado câmara de ozônio para livrar as pessoas que estão mais fragilizadas, mais aptas a pegar uma infecção, a estarem protegidas dentro desse espaço. O ozônio é como que ele desinfeta aquele ambiente para que a pessoa não contraia mais alguma coisa além daquilo que ela está portadora e possa ser tratado aquilo. Jesus funcionava desse jeito. Ele, a sua irradiação era como esse ozônio, matava tudo. Então, aquelas moléstias causadas por
micro-organismos quaisquer, as pessoas ficavam livres. É como se ela tivesse passado por uma câmara de ozônio. Aquelas moléstias causadas por espíritos inferiores, diante da grandeza do espírito, que nós conhecemos com o nome de Jesus, do espírito crístico, da energia crística que ele emanava, esses saíam correndo. Esses não mais voltavam. Tanto que quando ele livra uma mulher que era endemoniada, era dos sete demônios que ele fala. Ele liberta essa mulher de tudo isso, ele diz que é para tomar cuidado, porque uma casa limpa, se vai, um demônio vai e ele traz mais 7 com ele. Tem que fechar as portas. Então o que ele queria dizer com isso? Que aquele que é liberto das perseguições de espíritos inferiores terá que tomar cuidado para não cair nos mesmos erros, para tomar outros caminhos, porque senão ele terá aquele que o atormentava e mais uma turminha simpatizante que vai persegui-lo, que vai ser atraído. É magnetismo, nós estamos falando de magnetismo. Magnetismo, pessoal, se é uma irradiação de cada um de nós, e é o nosso conteúdo. Então, aquele que é bom, é limpo, é puro, vai atrair o quê? Vai ter um campo magnético que atrai outros bons, puros, etc. Semelhante atrai semelhante. E aqueles que são maldosos, comprometidos com um punhado de coisa errada, também tem magnetismo, porque ele consegue arrastar um punhado de gente para o caminho errado. Ele só consegue isso por conta do magnetismo que ele tem. Ele se torna o líder de uma quadrilha, porque ele tem magnetismo para isso. E ele gera esse campo que atrai pessoas que têm esse viés. Semelhante atrai semelhante. O magnetismo em si é neutro. A qualidade com que vestimos é nossa. Então podemos vestir para coisas boas, com vibrações melhoradas, preces, orações, pensamentos saudáveis, cumpridores de lei, vamos atrair para esse campo. Mas se nós desvirtuarmos para coisas erradas, para vibrações erradas, nós vamos atrair criaturas deste meio também. Deste meio. E ali vai formar o grupo que age pelo mal, que age prejudicando outras pessoas, porque estão todos, aquela mente brilhante no mal está conduzindo, é o magnetismo dela que conduz o grupo inteiro. Jesus alertou isso. Olha, se você não fechar as portas, vai e ele traz mais 7, porque está tudo prontinho e limpo para ele dominar. Por isso precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque somos nós que vamos atraindo. Com esse mundo mental conturbado, vamos atraindo esses tipos de outras mentes semelhantes que vão se somando e a bola de neve só vai crescendo. Então, Emmanuel analisa isso a respeito de Jesus, dizendo que dele emanavam irradiações de amor. Este amor é o querer bem, é a ajuda, é a caridade, é a solidariedade, todas esses sentimentos, emoções que nos levam ao envolvimento com a dor alheia, querendo contribuir pelo melhor, são emanações do amor. Ele irradiava isso o tempo inteiro. E isso é que neutraliza as moléstias que se repetem, os assédios que se repetem, porque não encontra eco. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz de quantos lhe gozavam companhia. Ele tinha paz interior, por isso que ele dizia: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Que a paz esteja nesta casa. Ele falava isso, mas ele oferecia isso, porque ele era uma fonte geradora desta qualidade de fluidos pacificadores,
calmantes. Por isso ele podia dizer. E nós hoje dizemos assim, a paz do Cristo esteja com você, porque nós não temos. Nós não temos esse manancial ainda. Nós não somos capazes de ter equilíbrio ainda o tempo todo para gerar essa qualidade boa, onde as pessoas ao se aproximarem de nós também se sintam em paz. Tem hora que estamos sim em paz, mas tem hora que estamos fora do prumo. É um constante aprendizado para voltarmos ao equilíbrio que necessitamos. E aí Jesus produzia espontaneamente um clima de paz. Ele não precisava pensar isso, era natural dele, ele exalava paz, porque era um ser de paz, 100%. Então, por conta disso, ele exalava paz e todos que dele se aproximavam se sentiam bem, logicamente. Se pretendes, e agora Emmanuel vai dar conselhos para nós. Ele sempre faz assim, uma análise da situação, para depois vir com o seu conselho. Se pretendes um caminho fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Então ele não descarta que nós possamos aprender a usar bem dessas nossas energias. Ele não descarta, mas ele diz, se pretendes um caminho fácil, vamos aprender técnicas. Vamos aprender esses orientadores terrestres que vão nos orientar nessas coisas da vida terrena momentânea que estamos passando. Mas, não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus, porque não basta a técnica, não basta o saber, o ritual, não basta, porque isso é apenas superficial, muito superficial. E é um caminho fácil que ele está dizendo, para a eclosão das suas potencialidades psíquicas, técnica, exercício, e tem um punhado, se procurarmos aí até pela internet, cursos até gratuitos para desenvolvermos essas potencialidades. E aí tá fácil, é uma questão de exercício, é algo mecânico, é algo físico, mas e a qualidade espiritual que estamos colocando sobre isso? Então ele diz, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Quer dizer, como ele fez, como ele agiu, o envolvimento com o outro. Porque senão nós vamos cair na mecanicidade. Torna-se um ato mecânico. Entra uma pessoa necessitada, fazemos lá o nosso procedimento magnético, dê o nome que quiser para ele, passe, o que quiser, transfusão energética, pode dar o nome que quiser, mecânico. Não atingimos o alvo, que é o espírito. Não atingimos, estamos na superfície daquela criatura. E entra o próximo. O próximo parece linha de produção, né? Claro que a pessoa, o próximo, tendo o merecimento, e claro que se ainda assim, com essa mecanicidade, aquelas pessoas tiverem real intenção de ajudar, de aliviar a dor alheia, o mundo espiritual está junto. E vai tendo merecimento tendo vontade de ajudar o outro, eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar. Mas, se, no caso, não houver daquele que está na prática mecânica do ato uma intenção maior, vai ser tudo muito superficial e a reincidência das dores, das aflições vão continuar, porque não há cura do espírito. Portanto, diz ele, não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Ele se envolvia com as pessoas. Algumas foram até eles, o tocaram e receberam. Mas ainda assim, no caso da mulher, a gente vê, ele pergunta, quem me tocou?
e querer olhar quem é a pessoa, querer se envolver com ela. Ele estava ali pronto para isso. Continua então, Emmanuel dizendo, se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Você quer atrair o bem, você quer atrair outras criaturas para a ajuda, para o socorro, é imprescindível saber amar. Amar é envolver-se, ocupar-se, olhar em direção de, socorrer, estender a mão, ter respeito. Tudo isso é símbolo do amor. Tudo isso. Então, é imprescindível, se você quer atrair, é imprescindível envolver-se, voltar-se em direção ao outro. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, se você quer aqui na terra ser um instrumento do bem, ter uma influência legítima, boa, que gere um manancial bom de vibrações, primeiro santifica-te pela influência do céu. E santificar é aquela ideia, né? O homem de bem arreta o teu caminho pelas leis de Deus. Arreta o teu caminhar pelas leis de Deus. Isso é o santifica-te pela influência dos céus. Então tenha um comportamento digno, tenha o pensamento mais limpo, mais melhorado, os sentimentos mais nobres e com certeza, sim, teremos este amparo, essa influência terrena de melhor qualidade até para atender outras pessoas. Então fica aí a nossa página de hoje, a lição de número 110 da obra Pão Nosso, com o título Magnetismo Pessoal. E vamos, já que estamos falando tanto de fluidos, energias, vibrações e magnetismo, está aqui a nossa água. Hoje é quarta-feira. Nós sabemos que a água é o melhor condutor de energia que conhecemos. Então essas energias saudáveis que podem chegar até nós, isto que pode ser trazido pela espiritualidade e por nós mesmos que estamos no vigor da vida e saudáveis, que possamos dar qualidade às águas de um modo geral, é importante fazermos essa prece, essa vibração, este pedido, para que ela ganhe. Por isso que nós falamos água fluidificada. É interessante, porque a água é um fluido. Fluido é tudo que escorre. A água é um fluido. Por que eu falo um fluido fluidificado? Então eu posso dizer um fluido magnetizado? Tudo a mesma coisa. Um fluido energizado? Tudo a mesma coisa. É um fluido com qualidades especiais. Então vamos lá. Jesus, médico dos médicos, derrama sobre as nossas águas as energias que necessitamos para a saúde, para a paz, para o bem, para o fortalecimento dos nossos corpos físicos e espirituais, para o fortalecimento de nossas almas. Permita, Mestre, que os bons amigos espirituais possam levar à cabeceira dos doentes, aos hospitais, essas energias saudáveis que podem restaurar organismos, mas que haverão também de restaurar as almas responsáveis por esses organismos. Que a sua paz, a sua luz, as suas bênçãos qualifiquem nossas águas para aquilo que necessitamos. E vamos concluir, sim, com a prece a Bezerra de Menezes, um magnetizador de Jesus, um trabalhador do bem. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem
ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, haja paz, haja luz, haja saúde, haja equilíbrio em toda esta humanidade terrena. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez às 20 horas. Deus abençoe, boa noite a todos.